Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Diminui um pouquinho aqui. Som. Som. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu sou o pastor Reginaldo da Igreja Evangélica Projeto Eclésia em Madário. E nós estamos mais um culto de louvor e adoração. Na quinta-feira, Deus quer falar contigo. E para você que está nos assistindo aí pela internet, que Deus possa estar falando ao teu coração e que aquela resposta que você está precisando, ou algo que você tem pedido a Deus, creia, esta noite Deus já tem preparado a resposta para você. E que você possa estar com o coração quebrantado para ouvir o que Deus quer falar contigo. Eu quero já agradecer aqui a presença do diretor da noite, nosso pastor Edmundo, da Igreja Evangélica Congregacional de Madário. Está aqui acompanhado uma comitiva abençoada. Qual o seu nome? O seu? Larissa, Yasmin e Tiago. Que Deus abençoe vocês e saiba que vocês são um instrumento poderoso na mão do Senhor Jesus, tá? Soldados de Cristo, né? O seu Nilson está aqui conosco mais uma vez. Que Deus continue abençoando. Seu Nilson entrou aqui, Deus começou a falar com ele e descobri que ele é lá da minha área, lá São João de Meriti, de Éden. Ó, da onde ele está aqui, encontrar com o seu Nilson aqui em Madário. Né? Que Deus abençoe o seu Nilson. Vamos estar orando por aqueles que talvez estejam a caminho, orando pelo Jefferson, pelo Renato, pelo Ivanildo, né? E todos aqueles que adentraram por esta porta, mas que nós sabemos das suas dificuldades, mas que Deus possa estar falando aos seus corações. Eu gostaria de estar lendo Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Conforme hoje é quinta-feira e Deus quer falar contigo, então Apocalipse, capítulo 2, versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Já está um pouquinho alto aqui. Deixa eu. Som. Pode entrar. São Miguel. Glória a Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aquele que der ouvidos à voz de Deus, o dano da segunda morte não alcançará. Isso é uma das promessas, por isso que nós devemos estar ouvindo o que Deus tem a falar conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento de estarmos aqui para louvar e agradecer o Teu nome. Senhor, seja, Senhor, com cada irmão, Senhor, que esteja a caminho, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo com toda tranquilidade, o
o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, para que ele possa ouvir a tua voz. Senhor, seja com aqueles também, Senhor, por qualquer motivo não poderão estar aqui. Senhor, vem te pedir também, Senhor, pela minha esposa, Vanessa, que está lá no Rio, pela sua família, e que o Senhor esteja abençoando seu pai, ó Deus, que eles tenham uma boa recuperação, Senhor, derrama a função do teu poder sobre nossas vidas. Senhor, receba o nosso louvor como cheiro suave diante das tuas narinas. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando a canção do Salmo Seguinte, número 335. Salmo Seguinte, número 335. E aí eu sempre alerto, porque de repente os irmãos podem achar assim, vai sair um vozeirão dali, alto. Não, pede fé a Deus, tá? Pede fé a Deus, sustenta, não sai correndo não. E vamos glorificar o nome do Senhor. Eu também estou relembrando um pouco do Salmo seguinte que passou por algum tempo, as igrejas têm deixado de estar cantando, até mesmo do próprio harpa cristã, o cantor cristão da Batista, e o Salmo seguinte, já há bastante tempo que não estavam vendo o pessoal cantar mais. E aí, pelas igrejas que eu passei, ficou só a lembrança de lá da minha época de adolescente, de jovem, e hoje uma oportunidade que Deus nos colocou na direção desse ministério e me conduziu para trazer o sistema congregacional. Eu vou procurar estar aqui dentro dessa denominação, trazendo a história do congregacionalismo, e tudo sendo que não é uma igreja congregacional, mas nós possamos trabalhar juntos unidos para o reino do Senhor, né? E que eu creio que é mais uma porta que Deus abriu para que a gente anuncie as boas novas do Senhor. Salmos e hinos 3, 3, 5. Então, hoje está o pessoal da congregacional, eu peço ajuda, eu só não coloco nem acompanhamento, porque até nisso eu me enrolo. No outro dia a Vanessa pegou aqui e falou assim, não, deixa eu colocar o playback aqui. E foi pior. Então, vamos lá, mas que vocês estejam com o coração quebrantado. E preste atenção na letra, se você não conhece, porque essas letras ela tem um profundo e que a gente consiga ter uma intimidade maior com a Bíblia. Salmos e hinos 3, 5, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo quanto é o meu Senhor. Tudo, Cristo amado, deixarei o teu amor. Tudo entregarei, tudo entregarei.
santo, santo é o teu nome. Glória te damos. Salmos lindos, número 65. Grandioso és tu. Maravilhoso. Salmos lindos, número 65. Grandioso, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
falo, a letra dessas canções ela tem ficado esquecida pelo tempo. Eu sei que os jovens hoje gostam muito das músicas agitadas, eu também gosto, eu ficava no meio da... Só que o meu problema é que eu não entendo muito na parte de música. Aí Deus não me deu, ele deu para os meus filhos, né? A minha esposa, ela é cantora, né? Tem CD gravado, e meu filho toca tudo. Minha filha canta bem também, ela não gosta muito, mas canta bem. Só eu que sou misericórdia de Deus. Então, a gente vai lembrando dessas canções, e eu tenho visto que o inimigo tem utilizado muito hoje a internet. Eu acho que esse nível de conhecimento que entrar, nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos. Deus tem me mostrado algo que a gente sempre fala: o diabo é mentiroso, e ele é, assim a Bíblia diz. Só que ele é muito astuto. Como a Bíblia fala para a serpente, que ela é sagaz, ele sabe como, às vezes, nos enganar. O que normalmente ele faz? Isso foi o trabalho dele desde lá no princípio. Ele pega uma verdade e aí ele incute a mentira. E se você não buscar esse conhecimento, que é a palavra de Deus, e você procurar entender e pedir o próprio discernimento ao próprio Deus, é onde ele engana. Eu tenho visto nos tempos de hoje como ele tem enganado. E às vezes você vê pessoas que sabem manejar bem a palavra, têm até um certo conhecimento, mas às vezes surge um negócio que dá mais ouvido que o diabo diz do que a palavra. Esses dias eu estava falando sobre a internet, que Deus tem me mostrado tudo isso. Nós estamos se envolvendo, às vezes a pessoa pega assim: olha, no hebraico diz isso, aí quando você vai ver, se você prestar atenção, tem muitos vídeos aí na internet que começam a falar: o que aconteceu 9.000 anos antes de Adão? A esposa que Caim encontrou. E quando você começa a ouvir a história ali falando, você pega que eles começam muito bem falando algo que a Bíblia diz, daqui a pouco eles distorcem, você começa a prestar atenção, você começa a ter dúvida do que realmente a Bíblia nos ensina. Então o que Deus me mostrou aí? É onde o inimigo tem enganado muita gente. Ele começa contando uma verdade, e depois ele mistura a mentira, e por causa de você só acreditou primeiro, na verdade não observou os outros, você começa a contar aquilo como se fosse a verdade. E o que essa semana eu tenho falado sobre isso, que ali naquele Kawaii começou, uma irmãzinha postou um vídeo lá, tem agora um outro satanista aí, que está surgindo aí, e ele falando como as crianças já estão sendo levadas para cultuar os demônios, os espíritos imundos. E ele falou assim: você já desde pequenininho, e é algo que a gente sabe que as canções, aquelas de rodinha, de criança, que a gente canta aí, que até a gente deixa da galinha pintadinha e tudo mais, aquilo ali, muitas daquelas canções são de origem de culto afro, da macumba. E ele estava dizendo: é aqui que nós estamos preparando as crianças. E aí ele começa a falar, e daqui a pouquinho ele entrou, sabe o quê? Nos hinos. Ele falou: olha, os hinos, o diabo gosta dos louvores, principalmente louvores que falam de deserto, que falam disso, que falam daquilo de sofrimento. Opa, Deus abençoe. E de deserto. E isso ele gosta. Porque isso incute na tua mente sofrimento e tudo. Eu comecei a parar para você ver: peraí, a maioria dos hinos que falam do deserto, ele vai nos levar para que a gente tenha uma dependência de Deus, que nós sozinhos não conseguimos nada. Deus nos leva para o deserto para nos aperfeiçoar, para aprender. E aí, a moça que estava trazendo era evangélica, ela fosse aceitando a palavra do mensageiro de Satanás.
Então, eu tenho procurado alertar as pessoas para ficarem atentas, porque nos tempos de hoje, nós estamos num tempo, sabe o que a gente, qual é o evangelho que a gente gosta? É só Jesus te ama e acabou. Eu acho que é uma palavra tremenda. Você precisa buscar conhecimento. Por que Jesus te ama? Você precisa buscar. Você precisa entender sobre o plano divino através do céu, da salvação. E muitos se fazem a pergunta: sou salvo de quê? Muitos se colocam essa pergunta. E às vezes meu filho, eu começo a fazer uma porção de pergunta para ele não gosta muito não. Mas eu já vi muitos falando assim: eu sou salvo. Quando você pergunta, é salvo de quê? Eu sou salvo do pecado. Não somos salvos do pecado. Nós somos salvos da condenação do pecado. E aí tem linhas que falam assim: perde salvação, outros não perde salvação, Arminio e Calvino. E fica essa briga. E eu sou o que eu falo assim: Calvino está certo e está errado, como Arminio também. Porque a realidade não foi nem Calvino, nem Arminio que trouxe esse problema, foram seus seguidores. Só que aí eu falo o seguinte: você crê que perde salvação? Então, meu querido, se você crê isso, fica firme, tome cuidado, acerta tudinho, direitinho, para tu não cometer nenhum erro, para tu não perder tua salvação. Para não perder tua salvação. Agora, no caso do que eu falo, eu creio que uma vez salvo para sempre. Aí sempre vem aquela pergunta que o pessoal fala assim: então agora eu sou salvo, então eu posso pecar, posso fazer, posso acontecer. Eu falo: então isso já demonstra que você não é salvo. Porque o salvo não tem prazer em pecar. O salvo não vai buscar pecar. O salvo, ele não é mais dominado pelo pecado, ele não é mais escravo do pecado. E a salvação não sou eu que conquistei, foi Jesus. Eu preciso entregar a minha vida verdadeiramente a Jesus Cristo. E às vezes a pessoa não entende isso. Por isso que às vezes muitos vão pela caminhada, quando o inimigo ele começa a falar algumas coisas, põe ele chega, ele não sabe quando ele fala, e aí ele diz: isso não é verdade. E aí ele aceita a proposta, já arrebenta ele, depois lá na frente ele diz: por que ele não é fazer? Mas por isso a gente tem que se aprofundar na palavra. Eu nem sei porque eu entrei nessa linha, mas eu creio que Deus sabe. Às vezes vocês já sabem isso, mas tem gente que está ali na internet que não sabe. Então, o que nós precisamos entender é que nós somos salvos em Cristo. Jesus, e eu falo: sabe onde a gente perdeu a nossa salvação? Foi lá para Adão. Ele criou tudo para Satanás. Foi lá. E Jesus Cristo teve que vir cumprir todo o ritual, cumprir tudo para poder resgatar. E ele foi lá no inferno, quando ele morreu, ele foi lá no inferno, tomou a chave da morte, do inferno, e disse agora, ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos junto com ele. Ele disse agora: todo o poder lhe foi lhe dado nos céus e na terra. Ele retornou de volta, porque o homem entregou tudo a Satanás e ficou preso a Satanás. Jesus fez a mão de Satanás abrir, só que a decisão de seguir a Cristo somos nós. E aí, o que vem? Jesus só diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Só que Satanás, para muitos que estão aqui, não estão mais presos nele, na mão dele, mas estão na mão, está na mão dele. Ele começa: você vai largar, vai sair perto de mim, eu tenho coisas boas para você, vou falar assim na linguagem, não sei nem se essa linguagem ainda eu já tomei velhinho, na balada, vai perder a balada, vai perder ali bebida, mulheres, namorados, curtir, porque isso,
vai sair para os crentes, você vai ter lá, vai ter o quê? Então muitos ainda hoje estão presos por causa disso, que oferece tantas outras coisas. Então, que nós possamos entender que foi Jesus Cristo que nos resgatou. E a primeira coisa que nós precisamos entender que aí é pedir o Espírito Santo, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos. E se alguém ainda tem dúvida se é salvo, peça ao Espírito Santo, ele vai confirmar com você. E se por acaso você tem dúvida, que você tem mente, porque eu sou salvo, vou fazer isso agora, eu ainda te digo que não é o diabo que está dizendo para você, é o Espírito Santo te dando um alerta que ainda você não é salvo, e que você precisa se posicionar. Então Deus não nos deixa de ser enganado, mas nós precisamos estar ali. E eu vou estar cantando mais uma canção. Primeiro, alguns de vocês de novo perguntar. Quer cantar? Não, né? Vou deixar para uma outra oportunidade. Nesse instante eu perguntei 3 vezes. E que eu fico olhando para vocês e falando, vocês sabem cantar com gente. É que a gente às vezes fica com vontade de ouvir um louvor bonito. Não, mas se eu cantar aí, a gente fica meio assim. Há muito tempo, como eu falei, uma menininha que cantou com a gente aqui, que coisa boa aí, mas eu vou cantar uma canção agora, antiga, porque eu só lembro das antigas, e será uma oportunidade para os dízimos, ofertas, e para quem está na internet e quiser contribuir para esta obra, nós deixamos a nossa chave Pix, que é Igreja Evangélica Projeto Eclésia, @gmail.com. Mas se Deus tocar no teu coração, quiser contribuir, está aberto, tá? Então eu vou estar cantando essa canção e logo em seguida já vou estar passando a ministração da palavra. Hoje até o som aqui que fica aquele somzinho no fundo, entrou e voltou. Né? Essa canção, eu estava ajeitando aqui e veio no meu coração. Eu vejo que vocês conhecem, é uma canção bastante antiga, que fala de resgate. É por isso que eu estou falando, não sei porque Deus começou a falar sobre salvação, porque eu estou falando de ter certeza da salvação. Mas essa canção sem ovelhas. Quem souber, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Em uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, colocou em seus ombros e ao redil voltou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou.
cura suas feridas, coloque em seus ombros e ao às 99 deixou o aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Aí encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, murou os seus ombros e ao vestir o outro. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, santo, santo. Amém. Pastor Edmundo está orando, está uma palavra valorosa aí para trabalhar com o pastor Edmundo. Seu nome? Tiago. Pode orar para o pastor Edmundo aqui. Orar. Amém. Oremos. Vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome, agradecer os filhos, ofertas, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor. Permite pedir agora, Senhor, pela vida do nosso querido pastor Edmundo. O Senhor, tenho certeza que já colocou uma mensagem no seu coração para falar para os nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para podermos te seguir com mais fidelidade. Então, Senhor, usa o pastor Edmundo de forma tremenda. Ó Deus, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é Deus. Os vamos ligar. Salve com a alegria, com a paz, Senhor Jesus. Os irmãos podem ser. Amém. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, neste culto ao Deus do céu, ao Deus verdadeiro, ao Criador de todas as coisas. Pastor Edmundo me convidou para trazer a palavra nesta noite. Eu me sinto extremamente honrado pelo convite e grato a Deus pela oportunidade de falar do seu amor, de falar do seu plano de salvação, de falar coisas que o Espírito Santo reservou para todos aqueles que estão presentes nesta noite, não só aqui, fisicamente, diante do templo, mas também a todos aqueles que estão nos acompanhando na internet. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário e maravilhoso para os Estados Unidos. Bem? Meus irmãos, eu peço aos amados que, mesmo sentados, mas com muita reverência à palavra de Deus, que é o próprio Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós nos referimos a Escritura Sagrada, nós temos, amados, com essa ciência do seguinte: as Escrituras Sagradas são o próprio Deus. E toda vez que nós nos debruçamos sobre as Escrituras, lemos, meditamos, nós estamos conhecendo mais de Deus, conhecendo mais do caráter de Deus. E desta forma nós estamos também moldando o nosso caráter cristão. Por gentileza, nós vamos ler nesta noite 4 textos que estão no livro de Gênesis, distribuídos em 3 capítulos, mas que são muito importantes para que a mensagem esta noite seja transmitida por completo. E o pastor Reginaldo, ainda há pouco, na sua ministração, ele disse que não sabia por que estavam tratando esses assuntos, mas a resposta
Deus já estava lhe usando, porque desta forma fica muito mais fácil, a partir de agora, entrar no texto e falar a respeito do amor de Deus, porque tudo que o Senhor disse tem a ver com a pregação desta noite: salvação, arrependimento e sacrifício único, que não poderia ser feito por outra pessoa nem de outra forma, senão através do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler 1 ao 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como orientara o Senhor, e logo o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido agregar por todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carval de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão umas colinas a leste de Betel, onde armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Queridos irmãos, este é o primeiro trecho que eu gostaria de ler. Não vou comentar ainda, mas eu gosto de deixar bem claro aos amados que lembrem a respeito do versículo 7 e 8. Bem? E agora, abra, por favor, no capítulo 13, do versículo 1 ao 12. Gênesis 13, do 1 ao 12. É interessante lembrar que nesse intervalo entre os textos, Abraão se dirige ao Egito. E lá ele teve um problema com o faraó, pois ele usou de uma mentira, uma meia-verdade, vamos melhorar. E isso trouxe problemas, de modo que o faraó ficou aborrecido, mas assim mesmo, por temer a Deus, nada de mal fez a Abrão e os seus que estavam com ele. Então nós entramos agora no capítulo 13. E diz assim:
Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo que possuía saiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. E partiu do Negueb rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia a Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuía tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar outros. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão, brigavam por se tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os fariseus ainda habitavam nessas terras. Então, Abraão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos, observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar, era como um jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Eu queria que os amados prestassem atenção nesse texto, vamos voltar depois, para os versículos 3 e 4. Depois eu vou mencionar. Agora nós vamos para Gênesis. Ainda no capítulo 13, do versículo 13, do versículo 14 ao 18. Nós entendemos então que, naquele momento, depois do desfrutamento, nós sabemos que Ló seguiu o seu caminho. Ele se apartou do seu tio, que o considerava como um irmão, que o amava muito, mas ele seguiu o seu caminho com a sua família. Ele se dirigiu para a região do Sodoma. E agora nós temos um outro momento na palavra de Deus que trata sobre uma promessa de Deus para com Abraão. Começa a ser o versículo 14. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos, observa bem o lugar que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra de vez eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua prosperidade como poeira, a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu darei a ti. Então, Abraão mudou com todas as suas tendas
e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos Carvalhos de Mano, na cidade de Gelão, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Mais uma vez, queridos, marquem esse versículo. Agora o 18 desse capítulo 13. Glória a Deus. A leitura está um pouco extensa, mas ela é necessária para que possamos entender perfeitamente o que o Espírito Santo de Deus quer trazer a nós nesta noite. Agora, amados, nós vamos para o capítulo 14. A partir. Eu pensei em ler o primeiro versículo, mas vamos adiantar um pouco. Eu vou comentar o que aconteceu para encurtar a leitura e depois nós vamos para o ponto que realmente importa. Bem? Aqui aconteceu um episódio. Aqui tem um episódio que aconteceu em que houve uma guerra entre 9 reinos. 9 reinos. São nomes que nós não costumamos fazer, então eu usei a ferramenta, papel e caneta, para lembrar o nome deles. Eram 4 reinos que se uniram para destruir outros 5 reinos. Esses 4 reinos juntos eram mais poderosos do que os 5 reinos. Nós tínhamos o rei Kedorlaomer, que era rei da cidade de Elão, o rei Tidal, que era rei da cidade de Goi, o rei Andrafel, que era rei da cidade de Siná, e o rei Arioque, que era rei da cidade de Elezar. Os 4 reis invasores. E outros 5 que foram invadidos, que era a cidade de Sodoma, que tinha Bela como seu rei, Gomorra, que tinha Birsa como seu rei, Adilá, que tinha Sinado como seu rei, Zeboim, que tinha Semeber como seu rei, e Zoar, que tinha Belá como seu rei. Então essas nações, essas cidades, elas entraram em conflito. E vejam que uma dessas cidades invadidas, Sodoma, é justamente aquela cidade em que Ló, sobrinho de Abraão, foi habitar, foi morar. E ele estendeu as suas tendas por uma grande terra, até chegar no Sodoma. E quando houve essa guerra, essa batalha, que durante 12 anos, algumas dessas cidades, elas deveriam pagar impostos a outras cidades. Eles se rebelaram e invadiram essas 5 cidades. Fizeram grande destruição. E dentro dessas 5 cidades, eles também saquearam Sodoma. Mas além de levar ouro, prata e outros bens, também levaram grande parte dos moradores. Dentre eles estava Ló. E algumas pessoas, uma pessoa conseguiu fugir, foi até Abrão e relatou a Abrão o que havia acontecido. Abrão separou um grupo de homens, 318, e com eles ele foi até o encontro desses reis invasores, os subjugou, os venceu e libertou Ló, sua família e todos os outros. Mas ele teve ajuda de 3 homens que eram seus amigos, seus contemporâneos, e também guerrearam junto com ele e foram vitoriosos, porque Deus era com Abraão.
mesmo ele não sendo um rei, tendo uma cidade sob seu comando, mesmo ele não tendo outros 4 reis para lutarem junto com ele contra esses 4, ainda assim, com um pouco mais de 300 homens, Deus deu a vitória a Abrão. Esses homens foram subjugados, e Abrão, então, a partir de agora, nós vamos ver o texto, nós vamos ver qual foi a sua atitude diante dessa grande vitória. A partir, então, do capítulo, versículo 1, capítulo 14. Aliás, a partir do capítulo 18. Depois que ele consegue recuperar tudo, diz assim, a partir do versículo 14. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão por seu Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: cada as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nenhum fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venha a reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ané, Escol e Mamre, os quais me acompanharam, e eles recebam seu devido quinto. Queridos irmãos, terminamos a leitura. Agora nós vamos passar para o momento em que nós vamos entender o que o Espírito Santo quis trazer hoje para a igreja. Lembrem que o primeiro texto que nós lemos, aí no capítulo 12, versículo 1 a 8, nós temos conhecimento da história em que Deus comissionou a Abrão a fazer uma peregrinação para conhecer a terra que Deus iria dar a ele e a sua descendência. E veja que uma das primeiras coisas que Deus fala para ele é: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Primeira coisa que nós devemos entender: Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu entendimento. Quando um homem ou uma mulher coloca a sua vida nas mãos do Senhor e confia inteiramente nesse Deus maravilhoso, não há motivo para preocupação, não há motivo para desespero, não há motivo para dúvidas, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus estava mostrando ali a Abrão o propósito para a vida dele, que ele iria abençoar todos os povos da terra, todas as nações da terra, através dele. Bastava que ele cumprisse os planos que Deus havia traçado para ele. Eu não vou entrar aqui na questão de se era certo ou não ele ter levado o seu sobrinho consigo. Eu entendo que o seu sobrinho ali estava totalmente de sua vontade. Mas não vamos entrar nessa questão. O fato é que Ló estava com ele. E eles partiram. Eu havia pedido para o
que lembrasse de um versículo, 2 versículos, que era o versículo 7 e o versículo 1. E vamos ler. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Irmãos, nós temos que ter em nossa mente sempre o seguinte: todas as coisas foram feitas para o louvor do nome de Deus. Nós fomos feitos para sermos adoradores, e Deus busca quem o adore em espírito e verdade. Porque Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e verdade. E Abrão fala com Deus, tem intimidade com Deus, Deus caminha com ele, o orienta, e em todo lugar que Deus o coloca, ele edifica o altar e adora ao Senhor. Deus está fazendo com que ele seja próspero, Deus está com ele nessa jornada, ele não está só. Prova disso que lá na frente nós vamos lembrar que ele teve um problema com o faraó, mas ainda assim, porque Deus era com ele, nada de mal ia acontecer, porque o próprio Deus falou com o faraó: nada de mal faça a ele. Se fizeres, te arrependerás profundamente. Os irmãos depois terão a oportunidade de ler esse texto que nós pulamos e vão ver o medo, o pavor que o faraó teve de ser penalizado por fazer qualquer mal a Abrão e a Sarai. É interessante fazer bravo. Abrão chegou nesse lugar, edificou o altar e adorou. Ele estava honrando a Deus, ele estava fazendo com que Deus tivesse um lugar de destaque em sua vida. Nos lugares mais importantes por onde ele passou, ele deixou uma marca para que fosse lembrado pela posteridade que ali Deus é adorado. E aí nós também lemos, nós passamos para o capítulo 13, e ali nós vemos que Abrão, mantendo a sua intimidade com Deus, era possível então verificar uma grande diferença entre ele e o seu sobrinho Ló. Houve um problema, os servos não estavam se entendendo, a terra não estava produzindo o que era necessário para todos os animais, e confusões estavam acontecendo. É certo presumir, concluir, chegar ao entendimento de que Ló já havia constituído família. Porque quando ele vai para Sodoma, chegando lá, há um grande problema. Os homens da cidade estavam tentando invadir a sua casa, quando ele recebeu anjos de Deus, e ele chegou, ele inclusive comentou que para protegê-los, ele estava disposto a entregar as suas filhas aos homens da cidade, para que eles não tocassem nos anjos, porque ele sabia que era enviado de Deus. Por isso, é fácil concluir que Ló já tinha família. E veja o que diz a palavra de Deus, lá em Gênesis, lá no começo, que o homem deverá unir-se a sua mulher e sair da casa
Então, em algum momento, Ló construiu família. E ele ainda vivia com o seu tio. E é normal, meus irmãos, é absolutamente normal e é uma orientação bíblica que o homem e a mulher se casam e devem ir para um lugar separado, para ali criarem uma família separada. Eu não estou dizendo que em nenhum momento da vida nós não possamos, por exemplo, trazer os nossos pais para morar conosco quando já estiverem velhos. É natural fazer isso. Mas no começo da vida hoje, o certo, o correto, é que o homem e a mulher, cada um vem para a sua casa. Eles vão para a sua casa e ali possa ser então estabelecida a hierarquia familiar que deve acontecer. E quando a gente se debruça sobre as Escrituras, que nós estamos tratando nesta noite, a gente observa que apesar de Abrão e Ló se amarem ao ponto de Abrão chamá-lo de irmão, ainda assim eram duas famílias numa mesma casa, vamos dizer assim. E estava dando problema nos céus. Então houve uma solução. Foi proposto por Abrão que Ló escolhesse qual terra ele queria habitar com a sua família, com o seu gado, com os seus servos. Já pode observar, olha, então tomou a decisão. É interessante mencionar que não importa qual a decisão que ele tomasse, não importa para qual lugar Abrão seguisse, Deus estava com ele. Mas havia uma grande diferença entre Abrão e seu filho. Vamos voltar então para o texto, por favor. Nós estamos lendo o 13, capítulo 13, versículo 3. Amém? Verso 3. Ele partiu do Negueb rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica Betel Gá. Daqui estabelecido seu acampamento passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia dedicado ao Senhor Deus, invocando o nome do Senhor. Aonde Abrão ia, ele invocava o nome do Senhor, ele erigia um altar de adoração. Mas se vocês forem procurar o que foi feito por Ló, a Escritura diz que ele apenas amava as suas terras. Ele não colocava Deus em primeiro lugar. Ele não honrava a Deus. Ele não erigia altares para adorar a Deus. Diferente de Abrão, que tinha essa preocupação. Então agora é fácil entender por que as coisas desandaram para Ló e davam certo para Abrão. Porque ambos poderiam ter a mesma atitude, mas não tinham. Um tinha temor e amava, temia e adorava o Senhor. O outro, pelas Escrituras, apenas vivia a sua vida. Agora, vamos para o versículo 14. Os irmãos lembram que nós lemos a partir do momento em que Abrão encontra o sacerdote do Deus Altíssimo. Esse nome, Melquisedeque, é um nome que é atribuído a Jesus também. Inclusive Jesus, ele é mostrado em Hebreus como sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de paz. E essa cidade na qual ele era rei de Salém,
vem. Depois, com o tempo, nós vamos descobrir, estudando a palavra e estudando também a geografia da região, que ela passou a usar o nome de Belém. E é interessante a atitude de Abrão, quando ele encontra esse sacerdote e reconhece que ele é uma autoridade, porque ele era o sacerdote de Deus Altíssimo. Ele sabia que Melquisedeque era sacerdote do mesmo Deus que o estava trazendo lá de dentro da sua parentela para conhecer a terra que seria dada à sua descendência. Pois bem, diz a palavra de Deus que Melquisedeque abençoou e Abrão, em uma atitude de honra ao Deus Altíssimo, entregou o dízimo de tudo, honrando a Deus não apenas com as edificações de altares para adoração, mas também com tudo que ele tinha de dinheiro, de posses, das coisas que ele tinha conseguido na batalha. A 10ª parte ele separou para entregar ao sacerdote. Existem várias formas de adorar a Deus, mas existe apenas uma que é a verdadeira: adorar em espírito e verdade. E uma forma de você descobrir quando um crente realmente é convertido, quando ele realmente entregou completamente a sua vida nas mãos do Senhor, é quando ele é dizimista, quando ele honra a Deus com o seu salário, com os seus ganhos. E Abraão ali está ensinando. E uma outra característica que nós vemos aqui nessa leitura, no versículo 14, capítulo 14, é que ele fica indignado apenas com a possibilidade de alguém dizer para ele, no caso o rei de Sodoma, de que ele enriqueceu às custas dele. Ele é honesto, de modo que ele está blindado, ele teme a Deus, ele honra a Deus de todas as formas, e ele não permite que ninguém fale mal de um servo de Deus. Veja, irmãos, não basta apenas temer a Deus, tem que honrar, e tem que também representar a Deus nessa terra, porque nós somos colocados nesta terra como embaixadores de Cristo, e nós temos que ser vistos como cristãos, como eram vistos aqueles logo depois que Jesus morreu crucificado. Eles eram chamados aqueles são cristãos, porque eles são seguidores de Cristo, e nós devemos agir como Abraão fez. Abraão foi destemido porque ele sabia que Deus era com ele, não teve medo, ele encarou um exército imenso de 4 reinos, derrotou, o subjugou, libertou aqueles que estavam cativos, e não ficou com o que não era dele, entregou tudo o que era do rei de Sodoma. Nós temos muitas aplicações para trazer a igreja de Cristo, mas eu separei 4 para mencionar nesta noite. Em tudo, nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos ser o altar de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito, e nós devemos o tempo todo agradar ao Espírito Santo, para que ele continue
nosso corpo e dessa forma nos blinde, fazendo com que a nossa mente esteja sempre atenta para lembrar do que diz a palavra de Deus, e dessa forma nós não venhamos a pecar. Esse é o primeiro ponto. Nós devemos fazer o quê? Em tudo, dar graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Está lá, ele vai transformar a sua essência, versículo 18. Quando nós fazemos isso, não importa se é alguma coisa que nos entristeceu, não importa se é alguma coisa que deu errado, nós devemos sempre glorificar o nome do Senhor, porque nós não sabemos o porquê isso está acontecendo. Pode ser que seja um livramento de Deus para a nossa vida, pode ser que seja Deus preparando algo muito melhor, pode ser que não esteja de acordo com os planos do Senhor. Por isso, nós devemos sempre glorificar a Deus, não importa a cabeça, nós devemos ser altares vivos para a honra e glória do Senhor Jesus. Segundo, nós devemos realmente confiar em Deus. A palavra de Deus diz assim, versículo muito conhecido: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Havia um propósito para Abraão. E enquanto ele obedeceu a Deus, Deus o honrou. Deus cumpriu todas as suas promessas para ele, para com ele. E por isso, toda vez que ele dava um passo à frente, ele era bem sucedido, porque Deus era com ele. E assim é conosco, homens e mulheres de hoje, que fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso, quando nós estamos unidos como igreja, quando nós oramos no único propósito, Deus ouve, Ele inclina os seus ouvidos e atende o nosso clamor, conforme dito, conforme estabelecido, registrado no Salmo 40. Ele ouve o nosso clamor. Queridos irmãos, nós também precisamos priorizar o reino de Deus sempre. Diz a palavra do Senhor: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do serão acrescentadas. Muitas pessoas não compreendem isso. Muitas pessoas colocam uma carroça na frente do boi, e ao invés de priorizar o reino de Deus, priorizar pregar a palavra, contribuir como pastor da sua igreja, ao invés de se colocar à disposição para trabalhar na obra de Deus, preferem primeiro priorizar os seus interesses. Eu lembro de uma história contada pelo meu pastor mentor, pastor Carlos, e ele contava a história de uma jovem, e essa jovem, ela tinha um sonho de ser aprovada no concurso, e ela estudava muito, muito mesmo. Entretanto, ela deixou de ir aos reuniões, deixou de ir aos cultos, de participar dos eventos de evangelização. Ela priorizou única e exclusivamente ser aprovada no concurso. E ela prestou o concurso e não foi aprovada. Eu não estou dizendo que Deus a castigou, mas pode ser que tenha sido a vontade de Deus para mostrar para ela o que ela precisava fazer. Então, certa vez, ela conversando com o pastor sobre essa questão, o pastor falou: olha, você precisa mudar a sua tática. Você não está priorizando o reino de Deus. Será que você deveria repensar? Então, no ano seguinte,
ela mudou a sua postura, mudou a forma como ela estava agindo. Ela voltou a se envolver com as coisas da igreja, voltou para o ministério do louvor, participava dos eventos da igreja e não deixou de estudar. Ela continuou estudando. Havia tempo para estudar, mas ela priorizou o reino de Deus e a sua justiça. E sabe o que aconteceu, amados? Coisa extraordinária, maravilhosa. Naquele ano seguinte, ela prestou concurso para 3 instituições diferentes. E louvado seja o nome do Senhor, ela foi aprovada nos 3. Deus deu a opção para ela escolher qual ela queria. E ela então entendeu. E Deus é maravilhoso. Quando nós colocamos primeiramente a prioridade da nossa vida em servir o reino de Deus, o que acontece? E aí nós vamos para o outro versículo, muito parecido. Diz assim: confia no Senhor, entrega os teus caminhos para Ele, e tudo mais Ele fala. Queridos irmãos, e aí a gente vai também no Salmo 37, versículo 3 a seguir, diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É desse Deus que nós estamos falando. Do mesmo Deus que fez Abraão ter sucesso, que depois mudou o seu nome para Abraão, e fez com que a sua esposa, que já era velha, idosa, engravidasse, tivesse um filho. É esse mesmo Deus. O Deus que dá vitória, o Deus que salva, o Deus que transforma, mas um Deus que é ciumento, que quer ser colocado em primeiro lugar das nossas vidas. Êxodo capítulo 20. Vamos ler. Êxodo capítulo 20. Versículo 3. Veja o que diz o Senhor dos Exércitos. Não te prostrará diante desses deuses e não os ouvirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também age com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vejam que promessa maravilhosa. Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqueles que me adoram única e exclusivamente. Tem pessoas que, infelizmente, às vezes passam a adorar primeiro nos seus estudos, visando a profissão, primeiro no seu trabalho, visando o enriquecimento, primeiro um parente, um filho, coloca o mais importante do que a Deus, um marido, uma esposa, quando na verdade nós devemos primeiramente adorar a Deus, e as outras coisas nos são acrescentadas. A felicidade familiar, uma vida conjugal abençoada, filhos tementes a Deus. Mas essas coisas só acontecem quando nós colocamos primeiramente Deus em primeiro lugar. E Ele foi bem claro quando Ele diz: eu sou um Deus ciumento. Por isso, nós devemos amá-lo, adorá-lo, temê-lo e honrá-lo de todas as formas. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, outra aplicação. Assim como Abraão foi em socorro do seu parente, do seu sobrinho, da mesma forma, Jesus
voltará e virá em nosso socorro, virá levar a sua igreja, levará para o céu, levará a sua noiva, e então nós estaremos na presença do Pai. Jesus está voltando, Jesus está bem perto. Você que está nos assistindo, eu não te conheço, não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa: ainda há tempo. O Senhor Jesus em breve voltará, e Ele virá buscar aqueles que realmente o servem com amor, pessoas que o temem, pessoas que o colocam como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Ainda há tempo de fazer com que a sua vida seja um altar para Deus, de honrar de todas as formas, em todo lugar, em qualquer momento, de fazer com que todas as bênçãos escritas na Bíblia sejam derramadas sobre a sua vida, mesmo que hajam lutas, mesmo que hajam problemas, provações, ainda assim Deus é fiel e Ele quer transformar a sua vida. Jesus está voltando. Jesus salva, assim como Abraão salvou Ló e outras pessoas, Jesus também vai salvar todos aqueles que professarem que Ele é o Senhor. Bem, amados, esta era a palavra, a mensagem desta noite, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe cada um de vocês a este tempo, que separou este tempo para cada um daqueles que estão assistindo hoje, para ouvir essa palavra de salvação, de encorajamento, palavra de libertação, palavra de esperança, porque é o Espírito Santo que faz isso. É Ele quem convence, é Ele que toca no coração e faz com que os ouvidos ouçam a palavra que vem de Deus. Obrigado, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra tremenda. E pastor Edmundo, isso foi confirmação de Deus, tá? Como falei no início, a gente fala que a gente não entende, mas Deus entende, Ele sabe qual é. Deus é verdade. Muito obrigado. E dentro de coisas que o senhor falou aqui, eu estava orando, falando com Deus, e pedindo resposta. E Deus vem dizer, me fez um tour, me mostrando, faça um pouquinho sobre isso que o senhor pregou. Eu vou fazer uma live, vou tentar, porque até eu faço isso para fazer, porque a gente tem pedido resposta a Deus em algumas coisas, porque vou falar um pouco mais para esses jovens que estão aqui, porque não conhecem a história. E como a gente disse, eu falei com eles, olha, eu sempre procurei ajudar os jovens. O meu compromisso, eu sempre procurei aprender da palavra, conhecer, mas o meu compromisso é ajudar aqui. Até Deus, Ele cobrou algo mais. E eu fiquei fugindo, foge daqui, foge dali. E outra vez eu falei assim, olha, tem pessoas que elas só precisam ser entregadas em Jesus, e aí Jesus recebe. Eu sei que ela tem. Agora, se ela não quiser também, a permissão está ficando ela. Agora, tem algumas pessoas que Deus tem um trabalho específico. Não é que Deus vai cobrar dele que ele tem que fazer, mas ele vai ter que fazer. E aí Deus deixa ele passar por tanta coisa, e às vezes ele fala assim, eu vou falar em linguagem de Marinha, estou perdendo a linguagem de Marinha, mas o acochar, né? A gente pensa assim, o acochar é cara. O evangelho, ele não é o acochar de Deus, ele prepara lá no ombro, porque tem tanta coisa. Isso é só pegar os discípulos, né? Cada um
Para aquela época, os cristãos tinham o quê? O brinquedinho era um leãozinho na arena, ali, um negócio de pegar um bichinho de estimação. E até na morte, eles se apresentaram como um altar. Sim. Então, na morte eles glorificaram Deus. E eles entregando a Deus tudo, seja todo acontecendo de bom ou de ruim. E a gente vê essa nossa geração que está vindo agora, que se você falar um negocinho contrário, não quero nada. Não tem essa dificuldade, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então, Deus sempre começou a me chamar, mas ele sempre foi assim, eu só vou ajudar. Teve uma vez eu saí do lado de Éden, indo para Milwaukee, peguei um ônibus que estava indo para o colégio, e Deus usou uma pessoa lá e falou assim, começou lá e eu sempre estou bem, eu disse, você fala logo, já sei. E aí ele começou a dizer, você é certo dele, eu mandou assim, comer a palavra. E eu fiz isso, chegou um período que eu posso dizer, quando chegou pronto, chamado, eu fugi muito. Eu fugi, e Deus ficou, Deus reteve. E ele usou pessoas dizendo, enquanto não obedecer, eu vou reter. Eu não estava com uma vida tranquila, eu tinha minha reserva, que era o meu pensamento. Mas por isso a gente precisa ter de obedecer realmente o que Deus quer. Qual é o teu chamado? Jovens, quais são os seus chamados? Vocês têm que chegar diante de Deus, sabe por quê? Para que vocês trabalhem em algo específico que Deus requer para que vocês trabalhem com excelência. E aí, quando eu aceitei, entendi, porque teve muita perda. E quando eu entendi, Deus começou a agir. E bem dizer, não tendo nada, ele começou a fazer coisas. E a gente vendo. E dentro dessa semana, eu estou resumindo aqui, talvez eu não dê para entender um pouquinho, mas eu estou resumindo que se deixar, né, de abençoar vai falar igual a ele. E essa semana falando com Deus e pedindo resposta a Deus, eu falei assim, Senhor, o Senhor colocou essa semana para que eu não conheça. Já falando do vídeo, eu falei que eu vou assim, não, eu vou pegar o meu dinheiro, eu disse assim, não, calma. Quem abriu essa porta foi Deus. Não foi a gente entendeu que Deus colocou, a gente abraçou isso daí, mas foi Deus. Então faça só isso que Deus primeiro, honra o que eu disse na tua oferta. Vê como você paga as suas contas, que você tem de compromisso. E se tendo que alguém você quer ofertar mais, você faz. E assim que Deus Deus não quer que você pegue tudo e faça, porque a Bíblia diz que a gente não é para fazer coisas por obrigação, por força, mas é com alegria, para que venha um entendimento. E eu coloquei isso para ele e tenho que colocar diante de Deus, porque esse mês foi um mês um pouco mais difícil. O mês passado, Deus providenciou de uma tal forma que a gente nem entendeu. O Senhor teve a inauguração, né, que foi uma bênção, e Deus fez algo tremendo, mas esse mês Deus decidiu, e agora? Como eu falei, só para fazer aqui. E depois vou fazer uma live, está até aqui, está marcado aqui, eu coloquei aqui, só vou pegar os textos que Deus me colocou, foi Eclesiastes 10, Eclesiastes 2, Jó 2, Salmo 1. Seguindo essa sequência, foi demonstrando bem de tudo como fosse esse chamado de Abraão. E quando o pastor começou a falar, deixa nas mãos de Deus, que Ele tem o controle, Ele sabe. Eu falei assim, Deus dando resposta. E eu queria que não é só para mim, porque a gente ali está vendo ali pela internet, Deus está dando resposta para alguém. Talvez para os jovens deve ter sido, como vocês estão falando, mas fique atento, porque vocês ainda têm uma caminhada. Isso aqui é um início de experiência que vocês vão ter com Deus. Eu peço até desculpa por eu conseguir, que às vezes eu estou bem dando um estilo bem com um estilo bem pentecostal, que dá oportunidade. Tá?
É assim. E a gente, meu filho falou, pô, teu pai, se você fizer uma pergunta para mim. Então a gente fica desse jeito, porque é dessa forma que Deus começa. Você depois, quando vocês entenderem, começar um pouquinho de falar para falar, você vai dizer assim, por que eu comecei antes? E ver e dizer qual é a situação que eu vejo aqui, pastor. Aqui eu pus exemplo aqui para o seu Luiz. Seu Luiz, aqui Deus tem um restaurante para a vida dele, ele ficou um tempo afastado. Ele foi obreiro da casa do Senhor, cooperou com tantas coisas, mas em determinado momento foi derrubado por tudo. Então Deus está restaurando. Outros que não estão aqui também estão aí da cidade, mas Deus está restaurando. Muito mais forte do que derruba é a mão que levanta. Deus é. Então, isso tudo que Deus mostrou. Deus mostrou. E só me obedeça. E tem uma partezinha dos textos ali que quando fala de Abraão, de Salomão, fala da vaidade. E aí tem algo interessante que é para a gente aqui, que ele começa a dizer ali, que aquele que obedece, ele vai ter os prazeres, vai ter a vontade, porque vai dar tudo de bom para ele. Vai dar. O obediente. O trabalho dele vai ser uma alegria, com prazer. No seu tempo, ele vai comer das gorduras. No seu prazer. E o pecador, o desobediente, o trabalho dele vai ser árduo e ainda ele vai trabalhar para o obediente. Não vai que ele vai preparar para que outros fluam. Então, e nisso tudo, seja tanto para o pecador como para o obediente, ele diz que tudo é vaidade. E Deus foi colocando no meu coração dizer assim, olha, seja você querer a igreja bonita ou agitada, também é vaidade. Mas quem tem o controle sou eu. Acalma o teu coração. Deixa eu agir. Eu só sou instrumento que Deus está colocando. Então, a palavra confirmou que Deus tinha lugar. E que Deus continue te usando firmemente, porque às vezes tem gente que acha que Deus só usa quando tem pula, faz, aquilo não é. E eu gosto muito do modo que o pastor pegou. E Deus tem usado cada um que tem chego aqui para uma palavra e para outra vida. Então, pastor, eu quero agradecer que Deus continue dando força, que nós continuamos com essa cooperação. E espero também estar cooperando também com o próximo pastor também, que ele possa estar aqui, que ele possa encontrar uma local que ele tenha amigos. Porque nós sabemos da dificuldade que vem de fora para estar aqui. Então, que Deus continue abençoando. Amém. Tá? Eu agradeço e sabendo que continuar a Deus que continue mostrando ao irmão querido a melhor forma de continuar conduzindo esse trabalho e pedindo a Deus que mande obreiros para lhe ajudar e satisfaça todas as suas necessidades. Amém. E que em nome de Jesus muitas almas neste lugar, nesta cidade, entrem por essas portas para serem tratadas e curadas em nome de Jesus. Amém. E aproveito também para agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite. Como eu disse, me senti extremamente honrado e glorifico a Deus por essa oportunidade. Amém. Amém. Tá? Que Deus abençoe. Tá? Eu quero agradecer os irmãos também que vieram. Tá? Que Deus abençoe. Pastor, esse é seu amigo. Essa festa é sua. Então você. Na abertura está aqui. Então, agradeço aos irmãos, agradeço o seu Deus novamente, que esteja firme aí junto. Nós temos agora, no domingo, a escola bíblica, né? Pela parte da manhã, escola bíblica, às 9 horas da manhã. À noite, o nosso culto, a família abençoada. Terça-feira, terça pelo milagre. E vamos estar entrando numa campanha que ainda não mostrou qual
está anunciando. Então, quero novamente agradecer a todos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho eu vou aí falar o nome de vocês. E quero dizer, não vai embora, porque botar um cafezinho aqui para quem pode tomar, tá? E vamos cantar o hino aqui no final. Se deixar, irmão, eu fico falando. E preciso compreender que todo tem o seu tempo, tá? Salmozinho de número 265. Sempre, como eu falei, é uma canção que, quando eu era jovem, na hora de despedir do culto, e sempre cantava, e sempre cantava aqui esse salmozinho. Despedida do culto, 265. Ó, vem agora com Jesus a todos despedir aqui em tua graça e tua luz, guardo sempre junto a ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Vem proteger-nos, ó Jesus, e não nos largue a tua mão. A te louvar de coração, despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, Pai nosso, tu que estás no céu, abençoa-nos hoje, vem, ó tu Espírito de Deus, fortalecer-nos vem também. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Glória a Deus. Qualquer mulher, bota sua mão aqui, forte, recebemos a bênção. Mais uma vez quero agradecer a todos. Continue orando por mim, pela minha família, e por cada pessoa que passa nessa porta aí, porque Deus tem tocado os corações. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra. E todos digam amém. E quem diz amém? Dê uma glória sem alguém. Glória a Deus. E aí, irmão? Vamos ver. Como é que está o senhor? Tudo bem? Obrigado. Pode vir ali. Tá? Tira o período, nós estiver passando aqui, né? Pegando Martins. Vem assim, pode ouvir a palavra, tá? Para que Deus possa dar vida na vida de vocês, tá bom? Você já sabe, tá? Então, pode ter, pode aqui. Deixa eu falar com o pessoal da internet aqui. Deixa eu ver aqui quem está conosco aqui. Oh, glória a Deus.
Rita Sibeli, que Deus te abençoe. José Raimundo. Vanessa Santos, meu amor, que Deus abençoe. Josiel Dias, que Deus abençoe. Isaías dos Santos, novamente, que Deus abençoe. Paulo César, que Deus abençoe. Pastor Saulo Vernac, que Deus abençoe. Cid dos Santos, meu mestre, que Deus te abençoe. Deixa eu ver, falta só mais um aqui. E Antônio Freire, que Deus abençoe, tá? Até a próxima. Compartilhe esta live e que Deus abençoe mais e mais. Glória a Deus.